Bem-vindo à Escola Pirata. Esse é o segundo vídeo do curso de gravitação. Eu sou o professor Gibi, professor de física. No vídeo anterior a gente falou como que Galileu chegou na ideia de que sem atrito, corpos de massas diferentes tinham o mesmo tempo de queda. Mas Galileu não conseguiu explicar exatamente por que aquilo acontecia. Bem, quem conseguiu explicar isso foi Newton, e é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Lembrando que a gente está tratando ainda do caso sem atrito. Se você já tiver entendido essa parte sem atrito e quiser ver por que com atrito normalmente corpos mais massivos, corpos de maior massa, chegam no chão primeiro, aí você vai pular para a videoaula Gravitação 8. Para a gente entender a explicação do Newton, a gente vai ter que passar pela diferença entre os conceitos de massa e o conceito de peso. Um corpo, ele não é uma massa. Um corpo tem uma massa. A massa é uma propriedade do corpo. Você não pode falar que o corpo é a massa, isso é errado, assim como seria errado falar que eu sou 37 graus. Eu tenho 37 graus Celsius de temperatura. Eu tenho um volume, eu tenho uma densidade. Eu não sou esse volume, eu não sou essa densidade, eu não sou a temperatura. Massa é apenas mais uma propriedade que um corpo possui. No vídeo anterior, a gente trabalhou com os exemplos de um livro e uma folha. Hoje eu vou mudar esses exemplos e vou trabalhar com um elefante e uma formiga. O elefante e a formiga são um exemplo clássico na física para discutir o que a gente está discutindo. Sem atrito, se você jogasse do alto do maior prédio do mundo, o elefante e a formiga, os dois iam chegar lá embaixo juntos. Como que isso pode acontecer? Como que se você soltar um elefante e uma formiga do alto de um prédio, os dois vão chegar no chão juntos? Bem, para entender isso, a gente tem que fazer uma análise do que é massa. Eu falei que massa é uma propriedade que um corpo tem. Mas, na verdade, massa são duas propriedades que um corpo tem, duas propriedades distintas. Eu vou analisar aqui cada uma delas separada. A primeira dessas propriedades é chamada de propriedade inercial. A gente já analisou ela quando a gente estudou a segunda lei de Newton. Como o próprio nome diz, ela está relacionada com a inércia de um corpo, ela está relacionada com a aceleração. De acordo com a propriedade inercial de um corpo, dizer que um corpo tem muita massa é dizer que ele acelera pouco. De acordo com a propriedade inercial, dizer que um corpo possui pouca massa é dizer que ele acelera muito. Isso dá pra gente uma maneira de medir a massa de um corpo. Você pode empurrar um corpo, medir qual que é a aceleração resultado dessa força que você aplicou, e aí você vai conseguir calcular a massa do corpo. De certa maneira, a propriedade inercial do corpo prevê que a formiga devia chegar no chão antes do elefante. Como assim? Imagina que a Terra puxasse com a mesma força o elefante e a formiga. Se a Terra puxasse com a mesma força o elefante e a formiga devia chegar no chão primeiro, porque como ela tem menos massa, ela ia acelerar mais. Imagina que você tivesse amarrado um elefante e uma formiga e você puxasse com a mesma força os dois. Quem que ia chegar em você primeiro? A formiga, porque ela tem menos massa, ela tem menos inércia, ela ia acelerar mais. A outra propriedade que a massa mede é a propriedade gravitacional, que está relacionada com a capacidade, como o próprio nome diz, de gravidade, ou seja, com a capacidade de atrair e ser atraído por outras massas, por outros corpos que tenham massa. A propriedade gravitacional está muito relacionada com o peso de um corpo. E eu posso também usar essa propriedade gravitacional para medir a massa de um corpo. Se você põe um corpo em um dinamômetro, que é basicamente deixar um corpo despendurado por uma mola, você vai observar que a deformação da mola está relacionada com quanto que a Terra está puxando aquele corpo para baixo. Se a propriedade gravitacional do corpo é muito grande, ou seja, se esse corpo tem muita massa, a Terra vai puxar esse corpo com mais força para baixo e a sua mola vai deformar mais. Você vai ter uma medição maior de massa no seu dinamômetro. De acordo com a propriedade gravitacional da massa, ter muita massa significa ser atraído com muita força e atrair com muita força outros corpos que tenham massa. De acordo com a propriedade gravitacional da massa, ter pouca massa significa ser atraído com pouca força e atrair com pouca força outros corpos que tenham massa.
E de acordo com essa propriedade, a gente pode imaginar que se você soltasse o elefante e a formiga do alto de um prédio, o elefante tinha que chegar no chão primeiro. Porque se o elefante tem mais massa, isso significa exatamente que a Terra está puxando o elefante com mais força do que está puxando a formiga. O que acontece é que a gente não pode pensar isoladamente a propriedade gravitacional da massa e a propriedade inercial da massa. A gente tem que pensar as duas combinadas. De acordo com a propriedade gravitacional, o elefante é puxado com mais força para o chão e aí ele devia chegar primeiro. Mas de acordo com a propriedade inercial, o elefante é mais difícil de ser acelerado. De acordo com essa propriedade, a formiga, por ter pouca massa, devia acelerar mais e chegar no chão primeiro. Então, quando você pensa as duas propriedades ao mesmo tempo, dá empate. Daqui a pouco a gente vai apresentar uma outra maneira de pensar sobre por que um elefante e uma formiga chegam juntos no chão. Mas antes, a gente tem que fazer aqui uma outra distinção, uma distinção entre massa e peso. Eu falei que a propriedade gravitacional da massa está relacionada com peso, mas nem essa propriedade, nem a inercial são o peso. Massa é uma coisa, peso é outra coisa. A massa gravitacional está relacionada com o peso. A massa não é o peso. Para começar, peso é uma força medida em newtons. Massa é a massa, são essas propriedades. A massa é medida em quilos. Eu tenho inclusive a questão clássica. Se eu estou aqui na Terra, eu tenho uma massa e um peso. Se eu for para a Lua, o que vai mudar? A minha massa vai mudar se eu for para a Lua? O meu peso vai mudar se eu for para a Lua? Bem, o meu peso na Lua vai mudar. A minha massa só mudaria se eu fosse para a Lua se na viagem eu engordasse, emagrecesse, ou se eu tivesse um problema e perdesse uma perna. O meu peso depende da minha propriedade gravitacional, ou seja, depende da minha massa. Mas ele não depende só da minha massa. O meu peso também depende do campo gravitacional da Terra. O campo gravitacional da Terra, que está gerando o meu peso, ele depende da massa da Terra e da distância que eu estou da Terra. Esse campo gravitacional em detalhes a gente vai ver apenas na aula 10, ainda estou na aula 2. Daqui para frente, quando eu quiser escrever campo gravitacional, eu vou usar uma sigla, a letra G minúscula. Tem que ser minúscula, professor? Tem que ser minúscula. Porque na aula 4 a gente vai ver que dentro dessa matéria de gravitação existe uma outra letra G maiúscula, que significa uma outra coisa diferente de campo gravitacional, que é importante também, que é a constante gravitacional. Então, para distinguir o campo gravitacional da constante gravitacional, a gente vai escrever o campo gravitacional como sendo o G minúsculo e a constante gravitacional vai ser o G maiúsculo. A constante gravitacional a gente só vai se preocupar com ela na quarta aula. O campo gravitacional da Terra é de 9,8 newtons por quilo. Se 9,8 newtons por quilo está te lembrando ali algum exercício de cinemática, onde a gente falava que a aceleração gravitacional era de 9,8 metros por segundo ao quadrado, você está perfeitamente certo. E nesse vídeo mesmo, daqui a pouco, a gente vai explicar por que tanto faz falar 9,8 newtons por quilo, quanto falar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Além disso, como eu sou preguiçoso e não gosto de ficar fazendo muita conta, eu vou parar de falar 9,8, eu vou arredondar esse valor para 10. Então eu vou falar que o campo gravitacional da Terra é de 10 newtons por quilo, ou se você preferir, 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero falar na prática quando eu falo que o campo gravitacional da Terra, na superfície, é de 10 newtons por quilo? Eu quero dizer que se eu tiver um objeto que tem 1 kg de massa, a Terra está puxando esse objeto para o seu centro com uma força de 10 newtons por quilo. Quero dizer que se eu tiver uma peça de bacon, de 600 gramas de bacon, a Terra está puxando para o centro dela esse bacon com 6 newtons. Ele não vai chegar até 10 newtons porque ele não chegou a ter 1 kg, e são 10 newtons por quilo. Eu que tenho 70 kg de massa, a Terra me atrai para o centro dela com 700 newtons, porque são 10 newtons para cada quilo. Eu estou cheio de ouvir falar que eu tenho mais de 70 quilos. Como a Lua tem menos massa do que na Terra, o campo gravitacional na superfície da Lua é menor que o campo gravitacional na superfície da Terra. O campo gravitacional na superfície da Lua é de apenas 1,6 newtons por quilo. Isso quer dizer que se você colocar uma peça de 1 kg na superfície da Lua, o centro da Lua vai atrair aquela peça com apenas 1,6 newtons de força. O nosso bacon, que tem 600 gramas de bacon,
ele vai ser atraído para o centro da Lua com uma força menor do que 1 newton. Isso porque a Lua é boba, né? Eu, com os meus 70 quilos na superfície da Lua, eu ia ser atraído pela Lua com apenas 112 newtons. O campo gravitacional na Lua é tão fraco que ele não consegue nem reter uma atmosfera. A Lua não tem atmosfera exatamente porque o campo gravitacional lá é muito baixo. Por outro lado, o Sol tem tanta, mas tanta massa a mais que a Terra, que na superfície do Sol o campo gravitacional é de 275 newtons por quilo. A gravidade do Sol é tão grande que o Sol consegue fundir átomos. 275 newtons por quilo quer dizer que se eu colocar uma peça de 1 quilo na superfície do Sol, o Sol vai atrair para o seu centro essa peça com uma força de 275 newtons. A nossa peça de 600 gramas de bacon seria atraído pelo centro do Sol com uma força de 165 newtons. Eu, com os meus 70 quilos de massa na superfície do Sol, seria atraído para o centro do Sol com uma força de quase 20.000 newtons. Repara nesses exemplos que se eu estou na superfície da Terra, na superfície da Lua ou na superfície do Sol, a minha massa continua a mesma, continua 70 quilos. Enquanto que o meu peso muda, meu peso é diferente nos exemplos, na superfície da Terra, na superfície da Lua, na superfície do Sol. Porque nessas superfícies, apesar da minha massa ser a mesma, o campo gravitacional é diferente. Se você pensar no conceito de campo gravitacional ou nas unidades do campo gravitacional, você vai perceber que a gente já deu aqui agora uma maneira de calcular o peso de um corpo. Vamos pegar o exemplo da Terra. O campo gravitacional da Terra é de 10 newtons por quilo. Isso quer dizer que o campo é a força sobre a massa. Se o campo é a força sobre a massa, eu posso falar que a força é o campo vezes a massa. Que força que é essa? A força com que a Terra atrai os objetos. Isso é o peso dos objetos. Então, o peso dos objetos é igual o campo vezes a massa. Ou como é normalmente escrito, P é igual a mg. Peso é igual massa vezes campo gravitacional. Então, quando uma das minhas fãs, uma Gibete, me pergunta assim, nossa, Gibi, você está com um corpo tão legal, quanto você está pesando? Eu não posso responder 70 quilos, porque isso é minha massa. Eu tenho que responder 700 newtons. Mas como eu sou muito legal, muito cool, eu respondo na verdade. Depende. Em qual campo gravitacional você está falando? Outra coisa importante de entender sobre o campo gravitacional é que o campo gravitacional ele existe independentemente de ter alguma massa nesse campo ou não. Quando a gente estudou a terceira lei de Newton, a gente falou que para ter força eu preciso ter dois corpos. Então, se tem um elefante e a Terra, eu vou ter força, porque um corpo é o elefante, o outro corpo é a Terra. Agora, para ter só o campo, não precisa ter os dois corpos. O campo vai existir independente de ter um elefante lá para sentir ele ou não. Se não tiver nada para sentir o campo, você vai ter um campo de 10 newtons por quilo. Se você tiver um elefante, além do campo de 10 newtons por quilo, você vai ter uma força nesse elefante. Aí eu vou ter dois corpos e força. Se você tiver uma formiga, você vai ter uma força. Você vai ter dois corpos e uma força. Você vai ter uma força menor nesse caso, lógico. Mas o campo, ele é independente de ter alguma coisa no campo, de não ter nada no campo, de ter uma formiga no campo, de ter um elefante no campo. Agora eu vou pensar de um outro jeito para entender de uma outra maneira por que eu posso falar que um corpo de maior massa tem o mesmo tempo de queda de um corpo de menor massa se a gente desprezar o atrito. Para isso eu vou supor que eu tenho uma caixa A e uma caixa B. A caixa A tem 1 kg, a caixa B tem 3 kg. Essas duas caixas estão no mesmo campo gravitacional da superfície da Terra de 10 newtons por quilo. O peso da caixa A, então, vai ser um peso de 10 newtons, enquanto que o peso da caixa B vai ser um peso de 30 newtons. E agora eu tenho que imaginar que a caixa B nada mais é do que 3 caixas de 1 kg que estão juntas. Qual dessas duas caixas está sofrendo um peso maior? A caixa de 3 kg, porque ela tem uma força total de 30 newtons. O peso da caixa A é de 10 newtons, então a Terra puxa essa caixa para o centro dela com 10 newtons. A caixa B é puxada para o centro da Terra com 30 newtons. Mas qual das duas tem maior aceleração gravitacional? Aí é igual. Repara que
De acordo com a segunda lei de Newton, aceleração é igual força sobre massa. Então a caixa B tem mais peso, tem mais força puxando ela para baixo, mas ela também tem mais massa para dividir essa força toda. Se a aceleração é força sobre massa, eu posso falar que a aceleração está relacionada com quanto de força tem para cada quilo. Então, o peso da caixa B é maior porque ele tem mais força total puxando ele para baixo. Mas a aceleração da A e da B é igual porque para cada quilo elas têm a mesma força. E isso é que a aceleração é. Como elas têm a mesma aceleração enquanto elas caem, elas vão chegar no chão juntas. E eu posso estender esse raciocínio, por exemplo, da aula passada. Quer ver? Da mesma maneira que eu posso pensar que uma caixa de 3 kg nada mais é do que 3 caixas de 1 kg juntas, o exemplo da aula passada de uma folha e um livro, eu posso pensar que um livro nada mais é do que um punhado de folhas juntas. Se uma folha separada tem um tempo de queda, por que um punhado de folhas juntas teria um tempo de queda diferente? Porque cada uma dessas folhas no livro tem o mesmo tempo de queda que uma folha sozinha. Eu também posso estender esse raciocínio para o exemplo de hoje, da formiga e do elefante. Ah, mas o elefante não é formado por várias formigas. Não, realmente um elefante não é formado por várias formigas. Mas existe uma coisa mais legal por trás. Tanto a formiga quanto o elefante são formadas das mesmas estruturas básicas. Então eu posso falar que o tempo de queda de um corpo de maior massa ser igual ao tempo de queda de um corpo de menor massa está relacionado com a coincidência dos valores entre a propriedade inercial e a propriedade gravitacional. A minha propriedade inercial ela é 70 kg e a minha propriedade gravitacional também é de 70 kg. Agora, essa coincidência também faz com que o campo gravitacional da Terra ou de qualquer outro astro ele possa tanto ser dado em newtons por quilo, quanto ser dado em metros por segundo ao quadrado. E é por isso que quando a gente fala que o campo gravitacional da Terra é de 9,8 newtons por quilo, você também pode falar que ele é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é fácil de entender, vamos lá. Segunda lei de Newton, aceleração é igual força sobre massa. Nesse caso, eu quero saber a aceleração que um corpo tem enquanto ele cai. Eu vou chamar isso de aceleração gravitacional. Então essa força da segunda lei de Newton, nesse caso vai ser a força peso, que é a força que gera a aceleração, é a força com que a Terra vai puxar esse corpo para baixo. Essa força eu já falei nesse vídeo de hoje, que ela é massa vezes g minúsculo, aonde esse g minúsculo é o campo gravitacional da Terra. Então a aceleração gravitacional é igual à massa do corpo vezes o campo gravitacional da Terra dividido pela massa do corpo de novo. Repara que essas duas massas na equação, a massa de cima e a massa de baixo, elas são conceitualmente coisas diferentes. A massa de cima é a massa gravitacional. É a massa relacionada ao peso. É a massa que quanto maior ela for, mais o corpo acelera. Repara que o termo massa de baixo da equação é a massa inercial. É a massa que fala quanto mais massa, menos o corpo acelera. Mas como a gente falou, o valor da massa inercial e da massa gravitacional são idênticos, então você pode cortar os dois. Isso vai te falar que a aceleração gravitacional é igual simplesmente ao campo gravitacional. Isso também fica claro na análise dimensional, ou seja, na análise aqui das unidades. Essa análise mostra pra gente que tanto faz você escrever newton por quilo quanto escrever metros por segundo ao quadrado. Por isso, tanto faz você falar que o campo gravitacional da Terra é de 10 newtons por quilo ou de 10 metros por segundo ao quadrado, ou que na Lua o campo gravitacional é de 1,6 newtons por quilo ou 1,6 metros por segundo ao quadrado, que na superfície do Sol o campo gravitacional é de 275 newtons por quilo ou 275 metros por segundo ao quadrado. A gente mostrou aqui agora que são equivalentes, são a mesma coisa, mas conceitualmente, e até para a gente entender melhor a matéria, é melhor a gente falar que o campo gravitacional é dado em newtons por quilo e a aceleração gravitacional é dada em metros por segundo ao quadrado. Lá na frente, pode parecer bobeira agora, mas lá na frente, quando a gente for estudar carga elétrica no terceiro ano, você vai ver que vai ajudar um pouco a pensar dessa maneira. Newton mediu com 3 casas decimais de precisão a coincidência entre o valor da massa gravitacional e da massa inercial. Em 1964, foi criada uma técnica que mede hoje com mais de 11 casas decimais a precisão da coincidência entre o valor de massa gravitacional e massa inercial.
O conhecimento científico, ele é uma construção humana, não é uma construção individual de um único cientista. Isso quer dizer que a história de um conhecimento científico, ele passa muito tempo de vida de um único cientista. Vamos pegar esse exemplo da aula de hoje. Galileu descobriu que corpos de diferentes massas tinham o mesmo tempo de queda sem atrito, mas não conseguiu explicar por que de maneira satisfatória. Newton conseguiu explicar por quê, percebendo que a massa estava ao mesmo tempo relacionada com a inércia do corpo e com a gravidade do corpo. Mas Newton também não conseguiu perceber como que uma mesma coisa, a inércia, podia ter o mesmo valor de uma outra coisa relacionada com a gravidade, sendo que inércia e gravidade parecem coisas que não têm ligação nenhuma uma com a outra. Newton avançou as ideias de Galileu, mas não conseguiu responder tudo. Para Newton, a massa devia ser uma outra coisa que ele não percebia o que era, mas quando ele olhava por um aspecto, ela dava inércia. Quando olhava por outro aspecto, dava gravidade. Mas qual que era essa outra coisa? Ele morreu sem saber. Muito tempo depois é que Einstein conseguiu explicar por que a massa gravitacional tem o mesmo valor da massa inercial. A gente vai discutir um pouco o trabalho do Einstein em relação à gravidade na videoaula Gravitação 11. Resumo da aula de hoje. A massa são duas propriedades que um corpo tem. Uma, a propriedade gravitacional relacionada à gravidade e ao peso, e a segunda, a propriedade inercial relacionada à inércia. Está relacionada ali com a segunda lei de Newton, que fala que aceleração é igual força sobre massa. Essas duas propriedades combinadas é que explicam por que em queda livre, ou seja, em queda sem atrito, corpos de diferentes massas têm o mesmo tempo de queda. Como sempre, vou deixar para vocês agora 3 exercícios sobre esse conteúdo da videoaula de hoje. Depois que você tentar fazer esses exercícios, assiste o vídeo de correção e vai no nosso site para pegar mais exercícios desse conteúdo. Acesse www.escolapirata.com.br. Primeiro exercício, você vai fazer esse exercício usando os dados que foram dados aqui nessa videoaula. Letra A. Quantos quilos de massa eu teria que ter para aqui na Terra ter o peso que eu teria se eu fosse para a Lua? Letra B. Quantos quilos de massa eu teria que ter para aqui na Terra ter o peso que eu teria se eu fosse para a superfície do Sol? Número 2, letra A. Levantar uma caixa na Lua é mais fácil ou mais difícil que levantar a mesma caixa na Terra? Letra B. Desprezando os atritos, empurrar uma caixa na superfície da Lua é mais fácil ou mais difícil do que empurrar uma caixa na superfície da Terra? Número 3, letra A. A gente já estudou força centrípeta. A gente já viu que a força centrípeta é igual mv² sobre r. Esse m da força centrípeta é massa. Essa massa é a massa inercial ou a massa gravitacional? Número 3, letra B. Essa balança mede a massa. Essa balança está medindo a massa através da propriedade inercial ou através da propriedade gravitacional da massa? Nos 2 primeiros vídeos desse curso, a gente está falando apenas de queda de corpos na superfície dos astros. Mas então por que essa matéria chama gravitação universal? Por que então eu estou falando que ela atua em todo o universo? Para entender isso e de onde que Newton tirou essa abrangência da teoria de gravitação, assiste o próximo vídeo, o vídeo de gravitação 3, onde a gente vai discutir também as leis de Kepler e um pouco do trabalho do Copérnico. Se você comentar alguma coisa que eu sou gordo em um comentário, eu vou te rastrear e vou na sua casa de dar satisfação. Quero ver você falar na minha cara.